da boca de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Você crê? Que você consiga ir com todo apetite. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses 2, nós vamos ler a partir do verso de número 25. Lemos assim a palavra do Senhor, em Filipenses 2, a partir do verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrais sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção, ore por mim que eu vou orar por vocês. Fala com a tua igreja, Pai, nessa noite. Eu sei que a palavra vem do Senhor, mas permita que eu não venha estragar tudo. Eu me coloco aqui em humildade diante do Senhor, meu Pai, para que nada venha impedir o teu fluir na minha vida. Eu peço por cada um desses que está agora participando conosco desse culto, que a conexão não caia na casa de ninguém, meu Pai, que não haja distrações de qualquer tipo, que até as crianças consigam ficar compenetradas, prestando atenção naquilo que está se passando, meu Pai, e que todos sejam alimentados e fortalecidos pela palavra que vem do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito diferente como igreja, não é verdade? Eu acredito que é diferente de todas as épocas que a gente já viveu. Muitas igrejas já estavam experimentando transmissões online, mas sem a proibição da gente estar presente. Então, estamos realmente numa época diferente até das grandes perseguições que nós já vivemos enquanto povo de Deus, não é? Mas a essência da igreja, ela sempre vai permanecer a mesma. Alguns anos atrás eu comecei a orar pela minha vida como pastor da igreja, dizendo o seguinte para Deus: eu quero ser aquele pastor, e quando o Senhor olhar para a terra e olhar a minha vida e me ver trabalhando, o Senhor possa dizer: é isso aí que eu sempre quis que um pastor fosse, é isso aí que eu sempre quis que um pastor fizesse. E desde então, meus irmãos, eu tenho orado dessa forma, mas por esses dias, quando eu comecei a orar por isso, o Senhor colocou no meu coração uma outra oração que eu deveria pedir para Ele, que era o seguinte: que Ele pudesse olhar para a gente, igreja dele, se movendo nessa terra, e pudesse dizer: é isso que eu sempre quis que vocês fossem, é isso que eu sempre sonhei que uma igreja fosse na terra, é para isso que eu criei uma igreja. Porque a gente sabe, meus irmãos, que a igreja, com o passar dos séculos e séculos, foi sendo contaminada e misturada com muitos conceitos, com muitas ideias, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que é a essência. O texto que nós estamos trabalhando nele nessa noite, a palavra que Deus tem para a gente nessa noite, tem a ver com algo que fala sobre a essência da igreja, que independente da gente estar em isolamento ou em qualquer outra situação, reunindo escondido num cemitério, como já aconteceu no passado, a essência precisa continuar sendo a mesma. Esse texto que nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo estava isolado da igreja. O apóstolo Paulo reclama ali, ele, o Epafrodito, estava com saudade, perceberam isso aí no texto?
porque ele estava preso quando ele escreveu isso, ele estava longe dos irmãos. Mas, meus irmãos, a gente vê em algumas das suas cartas Paulo dizendo o seguinte: eu não estou presente no meu corpo, mas em espírito eu estou com vocês. Ele fala isso para a igreja de Corinto, ele fala isso para os colossenses, porque há essa ideia, meus irmãos, de que para a gente ser para a gente estar em unidade, não necessariamente a gente precisa estar corporalmente próximo. As cartas de Paulo são um grande exemplo disso. Ele não tinha o WhatsApp na época, não é? Para poder ele fazer a mensagem dele chegar lá nos irmãos, não dava para ele mandar um bom dia simplesmente, não é? Porque era uma trabalheira para fazer com que a mensagem chegasse até os irmãos, porque ele estava isolado, ele estava distante deles. Entretanto, ele vem dizer que em espírito ele está junto. É bom a gente pensar um pouquinho nisso até antes da gente entrar para valer no texto, porque tem muita gente que mesmo estando presente, o espírito está longe, a cabeça está lá fora, o coração está distante. E existem pessoas que estão longe fisicamente, mas o coração está juntinho. Pessoal, aí tem vários irmãos, por exemplo, da nossa igreja, que já trabalhavam longe, não é? Trabalhando embarcado, trabalhando viajando, e volta e meia não estavam presentes aqui no culto, mas não deixaram de ser igreja por conta disso, conectados o tempo todo em espírito conosco. E tem aqueles também, né, meus irmãos, que estão longe no corpo, estão longe no espírito, estão longe de tudo quanto é jeito, e ainda bate no peito e diz: eu sou igreja sim, né? Então vamos olhar direitinho, o que é isso, estar perto em espírito, que sentimento é esse? O texto vai apresentar para a gente a seguinte situação: Paulo está escrevendo uma carta para a igreja da cidade de Filipos, e ali estão os filipenses, não é? Por isso que o nome da carta é esse. E ele diz nesse pedaço da carta, aí no capítulo 2, que ele está mandando o Timóteo e está mandando um cara que para a gente vai ser importante para essa mensagem, que é o Epafrodito. Olha que nome lindo. Olha aí, irmão Vinícius, quando você tiver um filho, né? Fala lá para a irmã Luana, nome Epafrodito. É um pouco diferente, adorador de Afrodite, se não me engano, o significado desse nome. Mas esquece o significado, não sei nem por que eu falei. Presta atenção em quem esse cara é. Esse homem era um homem que Paulo falou a respeito dele. Honrem homens como esse. E o que são homens como esse? Um homem que estava disposto a dar sua própria vida para fazer a obra de Deus. Eu vi há um tempo atrás uma entrevista com um irmão que veio da China e enfrentou grandes perseguições ali na China comunista, e uma coisa interessante que ele disse a respeito da diferença entre os cristãos da igreja perseguida para os cristãos da igreja livre. Aqui onde nós temos a igreja livre, é comum as pessoas darem muita voz e prestarem muita atenção ou honrarem os irmãos que estudaram muito. Então eles pegam alguém que tem não sei quantos doutorados, é o pastor doutor fulano, não sei das quantas, e prestam uma atenção, uau, no que o cara está dizendo, e explica aquele monte de coisa. Mas nos locais de igreja perseguida, a honra é dada justamente para as pessoas de acordo com aquilo que eles já sofreram por Jesus. E você, quantas vezes você já foi preso? Rapaz, você já apanhou não sei quantas vezes da polícia e tal por causa de Jesus. É aí que eles param para ver realmente quem é quem. E quem tem algo de fato que pode ensinar para o outro. Quem já foi provado e aprovado no fogo. E tem realmente algo de diferente para ensinar. Paulo fala a respeito de Epafrodito, um homem que estava dedicando a sua vida na obra de Deus, e não só dedicando a vida, mas arriscando e entregando a própria vida. E olha só, meus irmãos, o que acontece a partir disso. É aqui que vem a história bacana, e para mim um dos momentos mais fofos, como diria alguns, mais cuti-cuti das cartas de Paulo. Eu tenho aqui Paulo, eu tenho aqui o Epafrodito, e eu tenho aqui os irmãos, os filipenses.
Paulo quer mandar Epafrodito para os filipenses. E por que ele quer fazer isso? Porque o Epafrodito ele está aflito. E por que essa aflição no Epafrodito? Porque ele ficou sabendo que os filipenses estão tristes. E ele ficou aflito porque esses irmãos estão tristes. Perceba que na igreja nós somos parte um do outro. E o próprio Paulo vai dizer em outro texto que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Então olha o que acontece, o que realmente acontece com a igreja funcionando biblicamente, cheia desses laços de amor, de entranháveis afetos, como vai dizer o apóstolo Paulo. Os filipenses estão tristes. O Epafrodito, ele fica sabendo disso e ele fica aflito. Mas por que os filipenses estão tristes? Porque eles ficaram sabendo que o Epafrodito tinha ficado doente. Olha só. Então, esse grupo aqui está triste, está aflito, porque soube que ele está doente. E ele está triste porque sabe que esses estão tristes. Então Paulo diz, eu vou mandar o Epafrodito, que ele está aflito, porque aí vocês vão ficar felizes. E se vocês vão ficar felizes, olha que legal, eu vou ter menos tristeza. Percebeu como é que está tudo em cadeia? Como é que um grupo faz parte do outro? Paulo está lá na prisão, mas o coração dele está lá com os irmãos que estão sofrendo. E o coração dos irmãos que estão sofrendo, como é que está? Está aqui com o Epafrodito, que estava quase morrendo. E Paulo fala, de fato ele quase morreu, mas Deus teve misericórdia de mim, não foi dele não, né? Porque se o Epafrodito morresse, para esses caras, para nós, o morrer é lucro. Deus teve misericórdia de mim e manteve ele vivo para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Entenderam como é que funciona? A igreja é assim, um sofrendo pelo outro, um se alegrando pelo outro. Vocês vão ficar alegres, então eu vou ficar alegre também. Você é capaz de fazer isso? A gente vive num tempo em que as pessoas vão perdendo a empatia. A gente recebe tanta notícia ruim que as notícias ruins nem mexem mais com a gente. Porque senão a gente também vai ficar sofrendo o dia inteiro. Mas olha, quem são os seus irmãos, a sua família de fé? Você de fato é a igreja, ou seja, você é um com eles. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi há um tempo atrás, estava aquele pastor Douglas, daquele movimento de Jesus Cop, e ele estava num congresso imenso, milhares de jovens ali, e ele pregando, e no meio da pregação, ele confessando para os irmãos que ele temia que aquele evento fizesse mais mal para eles do que bem. Aí eu vendo isso, eu comecei a prestar atenção, como assim? Né? Chama lá um monte de jovem para fortalecer, mas eu entendi o ponto dele, era um risco, por quê? Porque ali eles estavam aprendendo a não ser igreja. E muitas vezes o jovem vai para um grande evento, e ele volta e ele despreza a igreja dele, porque ele chega num grande evento, olha a banda que está tocando lá. Aquele pessoal que a gente acompanha pelo YouTube, que a gente curte e tal, de repente você chega num ambiente de milhares de pessoas, todo mundo sedento para adorar, gente que pagou para entrar no lugar para adorar, então está todo mundo sedento daquela situação, né? Pronto mesmo para botar para fora, qualquer nota que você toca lá, todo mundo já dá um glória a Deus. Aí chega lá, volta para sua igreja, está lá naquele culto de dia de semana, os irmãos chegando atrasados, serviço, cada um com a cabeça numa coisa, até você conseguir conectar tudo, os músicos tocando ali sem ensaio, né? Porque não dá tempo de você ensaiar durante a semana, aquela correria toda. E muitas vezes as pessoas vão valorizar o lá e não cá. E chega lá naquele ambiente, um jogo de luzes poderoso, um local com ornamentação massa, parede toda preta, e aí o Douglas falando, né? Aí o jovem chega lá na igreja, pastor, a gente devia aí pintar a igreja de preto, Satanás não vai tocar na parede da minha igreja, né? Mentalidades diferentes. E você chega num congresso, o cara é um conferencista, é diferente de um pastor de igreja local. Aprenda uma coisa, eu sei que tem muitos irmãos aqui de outras igrejas que nos acompanham, até por causa do canal do YouTube. Um pastor de igreja local, não necessariamente ele precisa ser um grande orador. Pastor de uma igreja local, ele ensina com a vida dele. É com o passar dos anos. A vida dele é a mensagem. É importante, prestar atenção nisso, tá bom? E o cara chega lá no evento, vê aquele cara que
especialista, às vezes já pregou a mesma mensagem 500 vezes, o pastor da igreja dele, toda semana ele prega 3, 4 mensagens diferentes, e ai dele se repetir um pedacinho, todo mundo já sabe os clichês deles, as coisas que ele sempre fala, mas você pega um desses grandes conferencistas, ele sabe até o tempo da piada, o que ele vai falar, o tempo que o pessoal vai demorar para entender e reagir, dar risada, né? Você volta de lá com aquele ambiente mágico, e volta para a sua igreja e muitas vezes não dá valor aquilo que tem ali. Mas a verdade é que o congresso, por mais legal que ele seja e benéfico que ele seja, aquilo não é igreja. E aqueles irmãozinhos simples, aquela igreja lá com a florzinha de plástico enfeitando em cima da mesa, um está pronto para dar o rim para o outro, se o outro precisar. Como diria o nosso querido pastor Osias, isso é a igreja. Epafrodito, sofrendo porque soube que os irmãos estavam sofrendo, porque os irmãos estavam sofrendo, porque souberam que o Epafrodito estava doente. E o apóstolo Paulo manda o Epafrodito para os filipenses, por quê? Porque os filipenses vão ficar felizes, e aí ele vai ficar feliz também, porque todo mundo um coração só. Não falei que era fofo o negócio? Presta atenção como é que a história continua. Eu gosto dessa minha versão aqui, porque ela é um pouco mais literal com relação ao texto grego. A NVI é uma excelente versão, mas na medida que eles pegam a frase e tornam ela mais fácil de entender, nesse ponto aqui, em alguns outros, perde um pouco o sentido. Olha o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, presta atenção agora, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. É auxiliar dos filipenses, mas as necessidades são de Paulo. Olha que doideira. Vosso auxiliar nas minhas necessidades. Por quê? Porque ele sabia que os filipenses queriam estar servindo a Paulo, estavam com o coração apertado, o apóstolo Paulo está preso, nós queríamos estar lá, quem vai nos ajudar a cuidar de Paulo? Epafrodito estava lá para cuidar de Paulo, em nome dos filipenses. Olha como é que uma igreja funciona, um sendo parte do outro. Agora olha lá o último versículo, versículo 30, olha que interessante, a versão aqui que é mais literal, conforme a estrutura ali do texto. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se pôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Entenderam? O povo, os filipenses, tinham uma carência, a vossa carência. A carência deles não era de água, a carência deles não era de comida, nem de vitamina C. A carência deles era socorro para com Paulo. A necessidade da igreja, a carência que a igreja tinha, era de socorrer Paulo. E quem eles iam contar? Olha, o Epafrodito vai suprir a carência de vocês em me socorrer. E está entregando a própria vida para fazer isso. Você percebe como é que o povo se ama? Como é que o povo é um, mesmo à distância, meus irmãos? Mesmo por cartinha, de longe. Como é que é a igreja nos tempos do WhatsApp, meus irmãos? Comentei ontem com um irmão aqui, que eu tive umas noites meio complicadas, fui dormir uma certa noite, já era dia, não era mais noite, já era 7 horas da manhã, aí no outro dia, hoje, eu acordei e tinha uma mensagem: pastor, como é que foi sua noite? Como é que foi aí a irmã Jennifer, as crianças? Porque eu comecei a orar por você, aconteceu isso, comprou minha briga, e sofreu inclusive, eu tive uma noite ótima, um irmão é que penou. E quantas vezes coisas desse tipo estão acontecendo nesses dias de sofrimento, nesses dias de dificuldade. Irmãos, os epafroditos, eles vão ficar doentes. Ah, mas eu ouvi falar, pastor, que doença é consequência, a pessoa só fica doente se ela tiver em pecado, se ela tiver uma legalidade por Satanás agir. Presta atenção, surgiu essa heresia no meio da história da igreja muito recentemente, mas esse princípio não é bíblico. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É verdade que ele levou as nossas enfermidades na cruz, sim, mas homens de Deus
do nível de Epafrodito, a ponto de Paulo dizer: honrai a homens como esse, também adoecem. Quando Deus criou o mundo, você olha lá no finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver Deus falando, o texto falando, na verdade, viu Deus que tudo era bom. Não existia doença, não existia morte, não existia nada disso. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, maldita é a terra por tua causa, diz Deus a respeito do homem. A terra se torna maldita e ela começa a produzir cardos e abrolhos, espinheiros, espinhos. Que figura é essa? A partir desse momento entra todo tipo de desgraça no mundo. Pessoas adoecem, pessoas nascem já doentes, e todo tipo de injustiça acontece, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins, e a terra está debaixo de uma grande maldição. Mas, meus irmãos, quando você vai para o final da Bíblia, que o nosso Cordeiro Santo de Deus restaura o ser humano de uma maneira plena, você vê ali aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles não vão ter mais fome, eles não vão ter mais sede, o sol não vai mais castigá-los, nem ardor algum, porque o Cordeiro está no meio deles e vai conduzi-los até o rio das águas da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é o final da história. Mas no meio dessa história, entre o início e o fim, nós estamos aqui, a era da igreja. E na era da igreja nós temos aflições. Epafrodito fica doente, a igreja fica triste, o apóstolo fica preso, as pessoas ficam distantes umas das outras, sentindo saudade, como a gente viu no texto. Mas é o tempo da gente ser igreja, da gente manifestar a misericórdia do Senhor, o amor, e ser parte um do outro. Irmãos, ser igreja não é simplesmente você dividir a mesma crença, não é você dividir o mesmo corpo de doutrinas. Irmãos, ser igreja é ser parte um do outro. Tem irmão, por exemplo, na nossa igreja que nem concorda muito comigo em alguns pontos doutrinários, que eu vou numa direção, na escatologia, o irmão vai em outro, mas a gente é um de um jeito inseparável. Eu quero falar para vocês que de repente não são da igreja que eu estou pregando aqui nessa noite, a PIB Nova Almeida, mas são de outros lugares, pertencem a outras famílias de fé. Perdoem o pastor de vocês, perdoem uns aos outros. Não vai dar certo, vocês não vão conseguir viver como igreja se vocês não tiverem unidade. Não importa o que fizeram com vocês, são seus irmãos. Perdoem. Amor de verdade, entranháveis afetos, sofra com o sofrimento do outro e se alegre com a alegria do outro. A mensagem dessa noite é essa, direta, mas que precisa ser praticada. Eu sei, eu me alegro, porque eu vivo numa igreja que tem cada vez mais se aproximado daquilo que é o sonho de Deus. Mas eu quero deixar um desafio para todos nós. Eu também preciso disso. Que a gente seja como esse povo aqui do texto. Que a gente seja mais e mais Epafrodito, Paulo, Filipenses. Que a dor do nosso irmão, a doença do nosso irmão, ou a tristeza do nosso irmão, mexa com o nosso coração. E que saber que o nosso irmão está bem, e saber que os nossos irmãos estão felizes, que isso mude o nosso dia. Esse é o apelo que eu deixo para vocês. Vamos orar? Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. Eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero abençoar o coração de vocês, em cima dessa direção que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pai, eu oro nesse momento por cada um desses que estão sendo alcançados por essa palavra. Eu começo orando por aqueles que talvez estejam afastados da unidade da igreja, do corpo da igreja. Pai, em nome de Jesus, que a partir dessa palavra algo vire no coração deles e que eles comecem a caminhar para a obediência e que nessa noite mesmo já comecem a tomar providências para que eles se tornem uns com os outros, como o Pai e o Filho são um. Em nome de Jesus,
Eu peço por aqueles que já têm caminhado nessa direção, que o Senhor nos una ainda mais, ainda que por esse tempo estejamos separados corporeamente. Mas, meu Pai, que a gente esteja em coração, em espírito, cada vez mais ligados para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Senhor olhe para nós e diga: é isso que eu sempre quis que vocês fossem. Para que a restauração ao nosso estado do Éden, do jardim, se torne cada vez mais completa. Nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos direcionou nessa noite. E pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer dela e que o Senhor nos faça praticá-la até as últimas consequências. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Lembrando que domingo, às 19h30, como ainda não acabou o período de isolamento social e tudo indica que ainda vai demorar um pouquinho para passar, estaremos juntos aqui nessa live, num culto ao nosso Deus, separados em corpo, mas juntos no espírito. Amém? Deus abençoe vocês.